Vamos à questão. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que Israel decidiu prosseguir com uma operação militar na cidade de Rafah. Ela fica na faixa de Gaza, bem próxima à fronteira com o Egito. E o Hamas, ao mesmo tempo, teria aceitado um acordo de cessar-fogo mediado por Catar e Egito. Vamos ver. Israel disse que a proposta aceita pelo Hamas não atende às principais demandas do gabinete de guerra e que, por isso, não pôde concordar com os termos do cessar-fogo. O governo Netanyahu anunciou ainda o envio de uma delegação israelense para negociar com os mediadores egípcios e do Catar em busca de uma solução. Caso fosse implementada, a trégua seria a primeira pausa nos combates desde novembro do ano passado, quando houve uma interrupção de 7 dias no conflito para a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Desde então, se acumulam tentativas fracassadas para interromper novamente o combate, liberar outros reféns e permitir a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Nesta segunda-feira, militares de Israel ordenaram o esvaziamento de uma área de Rafah, cidade localizada no sul da faixa de Gaza e superlotada de pessoas forçadas a se deslocar por conta da guerra. Netanyahu vem fazendo reiteradas promessas de invadir a cidade, a despeito da contrariedade manifestada por líderes globais que avaliam que a ação iria aprofundar a crise humanitária na região. Dorival, nós estamos naquele joguinho que a gente conhece bastante bem, nesse tipo de situação, cada um diz que o outro fez alguma coisa. A última que eu li é que Israel não teria, na verdade, topado. Não, Israel não aceitou, e a discussão é se o Hamas fez modificações substanciais na proposta que Israel tinha aceitado, né, que tinha sido mediada pelo Catar e o Egito. E a CNN obteve agora há pouco o documento que o Hamas está aprovando, está aceitando. Então seria um processo em 3 fases, né, e com a libertação de 33 reféns, em troca de 50 prisioneiros palestinos, incluindo 30 que cumprem prisões perpétuas. Só que desses 33, a cada soldado, mulher soldado, haveria uma inclusão de 50 prisioneiros palestinos por cada mulher soldado trocada. Aí transcorreriam 42 dias cada fase, isso com uma trégua, né? E depois viriam os outros soldados israelenses também em troca por 50 prisioneiros palestinos. E a grande controvérsia, e aí seriam soltos ou devolvidos os corpos de todos os reféns, né? São 133 reféns, aparentemente mais de 30 estão mortos, né? E a grande discussão, a grande discordância é porque o Hamas concluiria o processo acreditando que levaria a um cessar-fogo permanente. E retirada dos israelenses de Gaza. E Israel não aceita associar a negociação sobre os reféns, troca de prisioneiros, com o fim da guerra. Israel não aceita essa premissa. O pessoal do Hamas disse que os Estados Unidos, os americanos, os egípcios e os catares disseram para eles que já acertaram com Israel que a guerra acabaria depois da libertação de todos os reféns. Isso não combina com o discurso de ontem? Anteontem, do Bibi Netanyahu, um dos mais belicosos, digamos assim, e reiterando que não se deixará levar por nenhum tipo de pressão internacional. Exatamente. Israel não aceita essa associação. Então, nessa terça-feira, que já começou lá no Oriente Médio, já é madrugada de terça-feira, vai ter uma nova rodada de negociação no Cairo. Israel enviou funcionários do nível técnico assim, de negociação, né? O Hamas manteve seus representantes no Cairo e estão indo também representantes do Catar. Então, vamos ver, mas realmente parece difícil
difícil um acordo, porque o Hamas realmente insiste no fim da guerra, né? E Israel lançou uma operação, né, militar, né, que aparentemente o objetivo é tomar o controle do acesso do lado palestino à passagem de Rafah, por onde entra... Para o Egito, por onde vem muito contrabando do Egito, material usado pelo Hamas, né? Então, Israel diz que não vai parar essa operação, que não é a ofensiva em grande escala, é uma operação com objetivos limitados. Mas o próprio Benny Gantz, que é um líder de oposição, mas está no gabinete de guerra, um ex-ministro da Defesa, general, falou o seguinte: a nossa decisão não vai ser por pressão política. Essa frase ela tem dois significados, dois destinatários. Tanto o Hamas, que está fazendo um jogo no sentido de dizer, não, agora o obstáculo é Israel. Nós já aprovamos, aceitamos, porque na semana passada o Antony Blinken disse que o obstáculo era o Hamas. Então eles procuram mudar essa situação, dizer, não, nós aceitamos. E o outro destinatário, na minha leitura, são os elementos ultranacionalistas do gabinete que não querem saber de nenhum acordo com o Hamas, querem a destruição do Hamas, que são o ministro das Finanças e o ministro da Segurança Pública. Então, a decisão, segundo o Benny Gantz, é uma decisão militar, de cunho militar, para Israel obter dois objetivos: a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Só um adendo, aí ele faz eco um pouco justamente os ultranacionalistas, porque há um elemento nas declarações do Gantz, como general, como militar, que parecem poder ser isoladas, digamos, em militares internos, assim, não são os civis que vão dizer para nós militares quem tem que fazer lá. Isso. Mas por trás ele está dizendo o seguinte: não aceitaremos nenhum tipo de determinação de fora sobre o que nós militares israelenses vamos fazer. Daniel, eu queria trazer outro ponto a você, a proibição da operação da Al Jazeera em Israel. É raríssimo um Estado democrático de direito proibir um órgão de imprensa estabelecido. A gente pode ter a crítica que tiver a Al Jazeera, mas é uma empresa estabelecida e reconhecida ao redor do mundo como uma empresa jornalística. É como proibir uma CNN, proibir uma BBC, proibir como você quiser. Cada um que tem a sua opinião editorial. Israel está fazendo isso. Mas Israel também não está fazendo isso só depois de iniciada a guerra, né? O governo Netanyahu tem patrocinado medidas que são contestáveis do ponto de vista de legitimação da democracia, como foi a intervenção no judiciário antes da guerra, repita-se, uma tentativa que levou milhares e milhares de israelenses às ruas durante muito tempo, mas tem feito outras medidas também que vão além, que falam muito na área dos costumes, né? Esse discurso mesmo ao qual você se referiu, William, de Netanyahu anteontem, foi pronunciado no Yad Vashem, o Memorial do Holocausto em Jerusalém, numa circunstância em que é quase que uma regra política, uma conveniência política ali, tida por todos os atores relevantes políticos de Israel, de não se falar em assuntos internos, em assuntos domésticos, a falar de memória. E é esse tipo de instrumentalização, às vezes da política, às vezes do Holocausto. Basta lembrar que você tem o embaixador de Israel na ONU, ainda desde o dia 7 de outubro, mas ainda indo às reuniões do Conselho de Segurança e da ONU com uma estrela de Davi no braço. Esse tipo de instrumentalização que o governo Netanyahu tem se habituado a fazer. Lorival, por último, a gente lê, sobretudo na imprensa britânica, a ideia de alguns países árabes começam a se movimentar e estão aquecendo uma ideia de possível formação de uma tropa, de algum tipo de intervenção em Gaza por forças militares árabes. É para valer? É verdade, mas precisa, nesse caso, combinar com os israelenses, né? Não com os russos. Quer dizer, Israel não disse como seria a vitória dele, como seria a derrota do Hamas. Ou seja, o que caracterizaria a vitória, qual é o objetivo militar dessa operação, né? Já que não aceita a autoridade palestina, Israel não aceita a autoridade palestina, obviamente não aceita o Hamas.
Então, como é que ficaria a faixa de Gaza ao final dessa operação?